Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Sou o professor Henrique Lima e hoje nós estaremos trabalhando a disciplina de arte. Isso mesmo, vocês já tiveram um encontro comigo na semana passada, mas foi um encontro voltado à produção textual, redação, enfim. Hoje, o nosso encontro, o tópico principal da nossa aula será sobre a disciplina de arte. Isso mesmo. Adianto também que hoje nós iremos utilizar o nosso livro didático e eu espero que vocês façam todas as anotações importantes, já que algumas informações da aula de hoje eu retirarei para a nossa avaliação no final do bimestre, ok? Mas como vocês já sabem, como vocês já foram meus alunos, pelo menos grande parte de vocês, sabem que eu sempre costumo falar, olha, marquem tal frase no livro, que é importante que vocês estudem sobre isso, ou estudem tal item. Como vocês já têm essa vivência comigo, vocês já entendem, já sabem como é a minha forma metodológica, tá? Aos alunos que estão ingressando este ano na instituição, se acalmem. Não vai ser um mistério, tudo tranquilo. A partir do nosso diálogo, eu espero que você entenda todas as propostas das nossas aulas e assim nós vamos fluindo calmamente. Beleza? Maravilha, então. Vamos lá, então, começar a nossa aula de hoje. Deixa eu só ajustar aqui o balãozinho. Pronto, dessa forma fica melhor. Então, turma, hoje então nós vamos estudar o que é fruição artística e nas profundezas das catatumbas. Fruição artística vai ser uma abordagem introdutória para que eu comece profundezas das catacumbas, tá? Alguns podem falar catatumbas, né? Mas é catacumba. Isso mesmo, assim como está escrito, catacumba. Nós vamos ver o que é uma catacumba hoje, tá? Na nossa aula de produção textual, eu comentei sobre este termo, fruição, tá? Mas do ponto de vista textual. Do ponto de vista artístico, nós vamos entender que fruição, é o prazer em estudar determinada obra de arte ou o prazer em construir alguma manifestação artística, tá? Então, hoje nós vamos observar estes detalhes. De antemão, gostaria de dizer também, na verdade, eu estou frisando acerca de algumas informações importantes. Vocês já me conhecem, sou o professor Henrique, serei professor de arte de produção textual. As nossas aulas de arte serão sempre às segundas-feiras. Teremos atividades no caderno constantemente e eu peço que vocês se organizem e fiquem atentos em todas as observações importantes das nossas aulas. Como eu comentei, eu sempre tenho o costume de dizer qual item você deve estudar com maior intensidade, tá? E qual parte ali do nosso livro didático você deve ter uma atenção especial. Sempre irei sinalizar, tá? Em seguida, eu peço também para você ficar atento no símbolo que eu vou destacar abaixo, que é este símbolo aí, pois ele vai indicar atividade no caderno. Em seguida, coloco aqui para vocês algumas informações que também são importantes sobre os nossos critérios avaliativos. Para quem já foi aluno da nossa instituição, ou melhor, para quem já está conosco nesta caminhada há muito tempo, já sabe que nós temos como pontuação participação, caderno, livro, trabalho de pesquisa e avaliação bimestral, ok? Participação, então, nós teremos aí como pontuação 10 pontos. O caderno, 30 pontos. O livro, 30 pontos. O trabalho de pesquisa, 30 pontos. E a avaliação bimestral, que é a avaliação importante, 100 pontos, tá? E daí, então, nós iremos retirar uma média e será a sua média de arte no final do bimestre, tá? Vamos lá, então, começar de fato com a nossa abordagem de hoje. Eu coloco para vocês aí uma frase que diz: momento de preparar o coração e a mente. Nós temos o seguinte: a arte não reproduz o que vemos, ela nos faz ver. Turma, prestem atenção no seguinte: eu coloco uma frase que, inclusive, no exercício do caderno você deverá interpretar, tá? Mas eu vou ajudá-los em relação a esta ideia que aparece aí na telinha de vocês. Vamos imaginar o seguinte: se nós, prestem bem atenção, tá? Isso é importante. Se nós pararmos para pensar, vejam bem, se eu pego um conto literário
para ler sobre a história de um mendigo. Eu vou observar que se o mendigo ele traz uma história relevante, tá? Tem um enredo muito interessante em relação aos outros personagens e no final ele morre. E você se emociona. Isso significa, então, que você teve um contato com a história daquele personagem, que você entendeu os sentimentos dele da forma como você leu, tá? Agora, se você olha para a vida real, o que nós vamos observar? Que o mesmo olhar que você teve para o mendigo no conto literário, você não vai ter na vida real. O que isso significa, então? Que por meio de um conto, embora esteja ali dentro do universo da literatura, não deixa de ser arte. Então foi necessário um recurso artístico, para que você observasse que o mendigo é um personagem da nossa sociedade que está à margem, marginalizado na nossa sociedade. Então veja, a arte ela não reproduz o que vemos, ela nos faz ver. Graças à arte, as nossas emoções são despertadas, as nossas sensibilidades ficam mais afloradas, os nossos sentimentos eles também ficam meio que a flor da pele. Além disso, graças à arte, nós temos como uma característica que é uma função da arte, fuga à realidade. Aí você pode perguntar bem assim, professor, mas de que forma acontece esta fuga? E aí eu trago para você. A fuga aí é justamente em um sentido. Prestem bem atenção. Se você tem o costume de deitar na cama, naturalmente, olhar para o teto e pensar na vida. O nome desse momento significa ócio, tá? Na antiguidade, as pessoas iam para o campo pensar na vida, tá? Iam para longe da cidade. Era o ócio. A diferença é que, na antiguidade, o ócio era criativo. Quando as pessoas iam para o campo, elas escreviam poesias, escreviam pensamentos filosóficos. Hoje em dia, isso já se perdeu. Hoje em dia, o ócio ele não é criativo. Então, vejam que, graças à arte, nós temos esse resgate do ócio criativo. Tá? Vamos, então, continuar. Mas, professor, o que é arte? E aí eu coloco memes para que vocês entendam aqui, mais ou menos, de que forma nós podemos interpretar arte. Tá? Vejam. O seu recalque bate no brilho da minha testa oleosa e volta. Aqui nós temos uma pintura, né? Ela foi reinterpretada em forma de meme, tá? Meme é arte. Depois nós temos aqui uma outra pintura famosíssima da Mona Lisa, que também foi reinterpretada, tanto que ela aqui ó, usa até máscara. Nós temos como meme, como aqui a linguagem escrita que aparece no meme, o seguinte: o bom de usar máscara é que agora posso falar sozinha na rua sem parecer doida. Legal, né? Então vejam que por meio de uma linguagem imagética, imagem e linguagem escrita, tá? Nós vamos ter aí uma reinvenção da arte nos dias atuais, tá? O que mais nós temos? Nós temos um outro meme, quando a pessoa diz: eu nunca disse isso, mas você tem prints. Ó, novamente um meme, tá? De uma pintura que foi reinventada. E outra também segue a mesma linha temporal. Muito engraçada a sua piada, mas não vou rir porque sou gótica. Inclusive, a característica de ser gótico, dessa questão da vestimenta de cor preta, tá? Tanto que, na física, o preto ele não existe. O que existe é a ausência de cor. Na arte, nós vamos ter uma linha de pensamento similar. Aqui o que vocês veem é uma tonalidade que, se fosse dizer uma linguagem artística, é uma ausência de cor, tá? Então, observem o quanto isso é importante que você saiba. Gótico, esse termo gótico e as características do gótico, da roupa, da tonalidade preta, tá? Veio de uma influência de um movimento artístico chamado romantismo. Então vejam, gente, arte faz
com que tenhamos um outro olhar para o mundo. Mas vamos adiante. Mas e a tal da fruição, que eu comentei no início da nossa aula? Bem, turma, segundo o nosso dicionário online, fruição significa utilização prazerosa de algo. É esse conceito que eu quero que você tenha em mente. Professor, o que isso quer dizer? Significa muita coisa. Por exemplo, se você vai à livraria e compra, tá, uma cola, tá? Essa cola em bastão. Se você gostou da cola, viu que ela te surpreendeu de alguma forma, é interessante que você a utilize em algo, tá? Por exemplo, se você trabalha com mosaico, ela vai ser importante e você sente um determinado prazer em usar a cola. Eu não estou falando do prazer carnal, tá? Estou falando de um prazer diferente. É um prazer artístico. É fruição. Ou se eu vou mais além, mas bem mais além mesmo. Se eu pego e pinto naturalmente um quadro e eu sinto prazer em externar as minhas emoções naquele quadro, o nome disso é fruição artística. Então, a partir de hoje, nós iremos trabalhar com este termo, fruição. Ok? Mas aí, professor, e na arte? Porque eu só trouxe um conceito do dicionário online, mas e na arte? Na arte, nós vamos entender que, graças à arte, a arte, no caso, é capaz de demonstrar a necessidade de expressão do homem em sua relação com o mundo. Eu pego só esse início e volto ao exemplo do mendigo. Se você se emociona com o mendigo, e o mendigo é um personagem do dia a dia, da nossa sociedade, que nós não damos conta, nós não conseguimos ter o mesmo olhar de empatia em relação ao olhar dentro de um conto literário. Então veja que dentro desse movimento que é a arte, a fruição ela é mais intensa. Um comentário também que vale a pena ressaltar, inclusive vai estar no nosso material, tá, como atividade para casa, é: qual a diferença de arte com A maiúsculo e A minúsculo, tá? Tem diferença. Se você escrever arte com A maiúsculo é uma coisa, com A minúsculo é outra. Com A maiúsculo significa ciência, disciplina. Agora, se você escreve com A minúsculo, se refere a manifestação artística. Exemplo, se eu levo para a sala de aula um quadro do Salvador Dalí, tá? O Salvador Dalí, a pintura dele, o quadro dele é arte com A minúsculo, tá? Mas eu levei para a disciplina de arte com A maiúsculo, ok? E isso tem que ficar bem claro na cabecinha de vocês. E aí eu pergunto o seguinte: vamos sentir a fruição artística, tá? O prazer da arte? Vamos lá. Observem aqui comigo. Nós temos numa primeira imagem, tá? Se você olha assim rapidinho, você vê o rosto de uma mulher. E aí eu pergunto para você, essa mulher, ela é mais velha ou ela é mais nova? Bem, aparentemente não parece ser tão nova, mas também não parece ser tão velha, tá? Nós temos aqui o seguinte: a imagem dessa mulher, se ela for olhada mais além, por um outro ângulo e observarmos os detalhes, o que nós vamos ver? Que nós temos aqui flores, tá? Ó, flor. Nós temos caules, ó, um caule aqui, um outro aqui por baixo. Aqui uma outra flor, né, que está brotando. Nós temos folhas, ó, uma folha aqui, uma folha aqui, uma folha aqui. E nós temos aqui uma borboleta. Esse conjunto de imagens, então, nos revelam a imagem de uma moça, tá? Mas observem, a moça é no primeiro nível, tá? O que significa isso, professor? O primeiro nível é a primeira forma. Se eu pego uma imagem, eu tenho uma primeira percepção dela, é o primeiro nível. Quando eu adentro a imagem, por meio de interpretação, eu adentro ao segundo nível. E assim sucessivamente. Então, eu começo a interpretar e começo a ser despertado esse olhar mais crítico, tá? O que nós acabamos de fazer foi um trabalho de despertar de fruição artística. Vamos adiante.
Este aqui é belíssimo, viu? Belíssimo. Se você puder anotar, vale a pena. Vamos lá. No primeiro nível, tá? Nós temos a imagem de um senhor. Aqui a barba do senhor, aqui o olho do senhor e o cabelo, na verdade? Turma, prestem bem atenção no seguinte. A barba e o cabelo têm a tonalidade branca. Observem, então, que esse senhor representa aqui mais ou menos um homem de 50 anos em diante. Agora, se nós olharmos no segundo nível, vamos observar os detalhes. Agora o cabelo se transforma em rio, num riacho, na verdade. Aqui a testa do Senhor se transforma em um punhado de terra dos dois lados, né? Nós temos aqui, ó, o que era a barba. Agora no segundo nível nós temos um homem num cavalo, pode ser uma mulher também, tá? E bem aqui nós temos uma outra imagem de uma pessoa que está deitada. Agora observem o seguinte, o rio flui, ele está o tempo todo constante, correndo para frente, tá? A pessoa aqui está em estado, ele está parado, né? Ele ou ela está parado. Observe aqui, nós temos duas contraposições de ideias, o que corre e o que para, tá? E na vida nós temos situações em que corremos em relação às nossas atitudes, às nossas sensações, sentimentos, e momentos em que nós paramos, tá? Professor, em que sentido? Vou lhe explicar. Se você gosta de alguém, por exemplo, e aquelas emoções, elas estão a flor da pele, é representado pelo rio. É uma possibilidade. Mas, se você sente tristeza em algo, representa que naquele momento da sua vida é representado por este ser aqui parado. Ah, professor, mas e essa pessoa em cima do cavalo? É a contraposição do Senhor. Aqui nós temos a representação do jovem e aqui o Senhor, a representação do Senhor, no caso, né? E aí vejam o seguinte, o Senhor representa a sabedoria, o jovem representa a força, a coragem. Então, a força, para que seja preciso ter força e coragem, é preciso de uma sabedoria. E a sabedoria precisa da força e coragem, tá? Então, observem que este movimento interpretativo decorre ali da fruição artística, tá? Mas observem o seguinte, o professor Henrique não trouxe essa informação assim, como se fossem coisas inventadas da minha cabeça. Não, tá? Isso aqui tudo é um trabalho, dá um trabalho, eu quero que vocês tenham esse mesmo olhar. Em seguida, nós temos uma outra imagem também, tá, turma? Vejam comigo, aqui, ó. Nós temos no primeiro nível um rosto juvenil, bem juvenil mesmo. E no segundo nível, terceiro nível, nós temos aqui o tronco de uma árvore, o ninho e vários passarinhos. Este passarinho forma o olho, este o nariz e este a boca, tá? Então vejam, o passarinho representando a liberdade e a jovem aqui no primeiro nível também representa a liberdade. Em que sentido? Na adolescência, por exemplo, nós temos uma fase de liberdade. Liberdade como, professor? É nesse momento da vida que o ser humano ele começa a entender e a perceber como é o seu corpo de verdade, qual é o seu espaço no mundo. E aí vejam, é aí uma relação de liberdade em relação aos pássaros, às aves, e em relação ao rosto juvenil. Ok? Legal, né? Mas aí eu observo o seguinte, na verdade eu pergunto para vocês, do que você mais gosta de fazer? Jogar Free Fire, de estudar ouvindo música, de dançar, você gosta de estar numa reunião do trabalho, ou estudando mesmo pelo computador, assistindo a um filminho na TV ou em qualquer outro lugar, ou você gosta de estar nas redes sociais? Independente do que você gosta de fazer e se você sente prazer naquilo, é fruição, tá? Mas como nós estamos falando de arte, nós estamos vendo os aspectos de fruição dentro da arte, tá?
E aí, vejamos o seguinte, explica mais um pouquinho sobre fruição. Anota aí. Se o que você sente prazer em algo, alguma coisa, você está experimentando a fruição. Vejam que isso é uma informação importante que eu trago para você. Tudo que você sente prazer em fazer, o seu corpo ele produz um hormônio essencial que é chamado dopamina. Ele é o hormônio do prazer. Se você, por exemplo, abraça uma pessoa que você gosta muito, o seu corpo produz dopamina. Aí, em relação à arte, vejam, se você elabora uma maquete e você sente ali um prazer em relação àquilo, você gosta de fazer ali, cortar o isopor, montar as casas, enfim, fazer realmente de fato esse trabalho artístico, o seu corpo produz dopamina. Ou se você gosta de assistir a aula de algum professor, o professor que você mais gosta, seu corpo está liberando dopamina. Tá? Que é essencial na fruição artística. Mas o que tudo isso tem a ver com arte? Bem, tudo mesmo, tá? Mas antes disso, nós precisamos entender as funções da arte, tá? Anote, olha aqui o símbolo. Interpretar o mundo é uma função da arte. Provocar emoção ou reflexão. Expressar pensamento ou visão, tá? Aqui é expressar, na expressão, tá? Expressar. Explicar e refletir a história, questionar a realidade e fugir da realidade. Então vejam que a nossa disciplina tem um fator essencial na sua construção enquanto ser humano. Qual é? Se eu fosse resumir todas essas funções, eu diria: tornar você um ser humano mais crítico, tá? Crítico mesmo. Ah, não gostei de determinada situação. Não é só dizer apenas gostei, é dizer o porquê você não gostou. E sempre com motivos relevantes, consistentes, tá? Então vejam o quanto a nossa disciplina tem um fator importante. Bem, agora você vai pegar seu livro didático, porque nós vamos fazer algumas reflexões, tá? Qual a relação da fruição com as catacumbas? O que são as catacumbas? E as catacumbas têm relação com os primeiros cristãos? Qual a importância das catacumbas, tá? Vamos lá, então, para pegar o nosso livro nas páginas 2 a 4. Pronto, já estou com o meu livro aqui em mãos, tá? Em mãos não, né? Mas aqui na telinha para vocês. Deixa eu dar zoom aqui, ó. O livro que nós vamos utilizar é este livro que segue aqui na telinha de vocês, tá? Arte, livro didático, 7º ano, volume 1, nas profundezas das catacumbas, tá? E aí eu vou passar aqui a página, nós vamos trabalhar da página 2 a 5. Observem o seguinte, coloquem na página 2, nas profundezas das catacumbas. Nós temos esta imagem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ampliar, tá? É uma imagem do Lorenzetti, tá? Efeitos do bom governo na cidade. Nós vamos observar algumas pessoas aqui. Lembra muito Império Romano, né? Ó, tanto aqui, ó, 1338, até as construções lembram Império Romano, o Palácio Público em Siena, tá? Nós vamos observar algumas perguntas aqui embaixo. Castelos, bruxas, céu e inferno. Do que você se lembra quando ler essas palavras? Hein? Lembra de Bíblia? Lembra dos primeiros cristãos? 2. Você já ouviu alguma história com esses elementos? Do castelo, da bruxa, do céu e do inferno? Se sim, quais? Tá? Em seguida, passamos aqui para a página de número 3. Vejam o seguinte, nós temos os objetivos que nós iremos trabalhar durante este capítulo, tá? Nós vamos conhecer as pinturas realizadas nas tumbas dos primeiros cristãos, nós vamos experimentar a dança da tarantela, tá? Nós vamos construir e tocar um instrumento musical, talvez esse objetivo aqui não seja muito viável nesse momento, já que nós estamos aqui neste período virtual, tá? Mas ao longo das nossas aulas nós vamos abordando direitinho. E nós vamos saber mais sobre como eram as primeiras igrejas católicas. Vejam o seguinte, o nosso material já traz uma abordagem interessante. Espaços culturais como museus e galerias são seus conhecidos quando o assunto é a exposição de obras de artes visuais, tá? Mas o que isso tem a ver com catacumba ou com tumba, tá? E aí você vai observar o seguinte, e que houve época ao redor dos cemitérios eram executadas danças chamadas
danças da morte. O que isso significa então, professor? É que num período ainda bem antigo, tá? Nós tínhamos as danças da morte. Hoje nós não vamos dar nós não vamos falar sobre as danças da morte, vai ficar para a próxima aula. O que eu quero para hoje é o seguinte, é que durante a Idade Média nós tínhamos manifestações artísticas que eram secretas. Por exemplo, os seguidores de Jesus Cristo, e você vai acompanhar aí um pouco mais abaixo desse material, tá? Nessa mesma página ainda. Eles foram perseguidos pelas autoridades do Império Romano. E aí as reuniões, elas tinham que acontecer de uma forma sigilosa, de uma forma secreta, tá? E o nosso material diz, nas galerias e nos corredores subterrâneos construídos para abrigar os mortos, as catacumbas. Gente, que legal isso. Nessas catacumbas, era comum a produção de pinturas e desenhos com símbolos da nova religião. Por exemplo, o peixe. Vamos ver o que significa o peixe? Olha aqui, ó. Nos tempos de perseguição ao cristianismo, desenhar um peixe na areia era um meio de se identificar e se comunicar com outros cristãos. E aí, ó, observem como foi muito bem pensado. Peixe em grego se escreve ictus, tá? Vejam, I representa Jesus, C, Christus, T, Theo, que é de Deus, U do Uios, significa filho, S, Soter, que significa salvador. Então, peixe significa Jesus, peixe em grego, tá? Jesus Cristo de Deus, Filho Salvador. Então, os primeiros cristãos, eles escreviam isso como forma de identificar ali, uma forma deles se comunicarem, tá? Aqui nós temos aqui alguns mitos greco-romanos, tá? Que ele vai apenas comentar, eu vou deixar que você leia. Aqui nós temos um exemplo aqui dos afrescos, tá? Eu quero que você leia esse material e responda essas perguntas no seu caderno, tá? E, em seguida, nós temos aqui o objetivo do afresco, que é justamente demonstrar a misericórdia de Deus aos novos fiéis. Eu vou deixar que, nesse primeiro momento, você leia até aqui, ó, até a imagem do bom pastor. Que você leia, só para você ter esse primeiro contato. Na nossa próxima aula, eu vou retornar a este conteúdo, a estas páginas, tá? Porque hoje, como foi a nossa primeira aula de arte, eu quero que você se familiarize com o que nós vamos trabalhar. Então, veja que o nosso livro, ele traz uma abordagem interessante sobre os primeiros cristãos, sobre as primeiras manifestações artísticas neste período e sobre o processo de fruição artística neste período também, tá? Vamos voltar ao nosso materialzinho lá dos slides. Vejam bem, eu quero que vocês leiam até aqui, ó, o bom pastor, tá? Até aqui, ó, simbolismo, alma viva, até aqui. Danças macabras ficará para a próxima aula. Pronto, de volta ao nosso slide. Nós vamos finalizar por aqui, por hoje é só. A nossa aula de hoje foi uma abordagem introdutória. Na próxima aula você deverá estar com o livro em mãos, pois estudaremos sobre a dança chamada tarântula, tá? Mas vejam, nós vamos retornar, como eu comentei, para ainda sobre o que é catacumba e todas essas características desse período da Idade Média. Eu faço questão de voltar, trabalhar, pontuar e marcar o que vai ser relevante para o nosso estudo, tá? A abordagem de hoje foi introdutória e eu volto a dizer que eu queria que vocês tivessem esse primeiro contato, ok? Turma, aos alunos que fazem atividade adaptada, estou aqui para tirar as eventuais dúvidas, contem comigo. Depois que vocês terminarem de fazer as atividades, mandem os seus registros, tá? Eu preciso para que eu pontue a sua nota de participação. Não esqueça de realizar as atividades propostas, tanto os alunos que fazem adaptada, como os alunos que não fazem adaptada, tá? Dessa forma, você, enquanto aluno, você, enquanto ser humano, acima de tudo, vai enriquecer seu conhecimento e vai aprimorar a sua aprendizagem. Tudo bem, turma?
Então, na próxima aula, esperarei por vocês. Na nossa próxima aula de arte, não confundam, tá? Porque arte e produção textual são duas disciplinas importantíssimas, mas cada uma tem a sua abordagem específica, tá? Então, eu encontrarei vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até logo, viu? Tchau, tchau, turma!